Vamos lá, tudo bem, minha linda, meu lindo? Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores, ou o maior filósofo, segundo a própria cultura muçulmana, é o filósofo Maimônides. Maimônides, ele nasceu em 1135 ou 1138 e morreu em 1204. Esse filósofo muçulmano, ele era judeu e tentou conciliar a fé com a razão, a teologia com a filosofia. Dentre as suas obras, eu vou citar aqui pelo menos duas. Uma das obras mais importantes dele é a Iluminária. Nessa obra, ele vai dizer os 13 dogmas do judaísmo, as 13 verdades do judaísmo. E também uma outra obra chamada Mishnah Torah. Nessa Mishnah Torah, ele vai descrever as doutrinas do livro judeu. Então, ele também escreveu outras obras sobre matemática, astronomia, sobre a medicina. Ele tem uma vasta escrita, e o que é mais importante nesse sentido de conciliar a fé com a razão é que ele diz o seguinte: se tudo que existe foi criado, tem que ter algum ser necessário que criou tudo isso. E esse ser necessário é Deus. Então, Deus, por um ato livre, por partir de uma liberdade, criou esse mundo. Poderia existir um mundo de uma outra forma, mas ele existe. Ao mesmo tempo que racionalmente eu consigo compreender Deus, a razão é um instrumento para compreender Deus. Então a fé e a razão, elas são conciliáveis. As verdades judaicas podem ser compreendidas por meio da filosofia, mas eu não consigo entender a perfeição. Eu não consigo entender, por exemplo, o que havia antes da criação. A razão humana não chega até lá, mas eu sei que existe a perfeição, porque Deus existe. Se Ele existe, Ele é perfeito. Vocês conseguem compreender? E o que é mais interessante é que ele consegue conciliar dois preceitos que eram vistos como contraditórios para a filosofia. O livre-arbítrio, Santo Agostinho já tinha desenvolvido isso, né? O ser humano, ele é livre, ele faz escolhas, mas ao mesmo tempo Deus já sabe das escolhas do homem. Então tudo já está no plano de Deus. Deus conhece, por ser perfeito, o que vai acontecer. E não há uma contradição entre essas duas coisas. Eu sei o que vai acontecer enquanto Deus, e também as pessoas têm uma liberdade para escolher. A gente não consegue compreender. E aí que eu acho uma sacada fantástica do Maimônides, porque se eu compreendo a lógica de Deus, Deus se reduz à lógica humana. E se Deus está além do homem, porque é perfeito, é imutável, é uma essência que não perece, que não falta, é claro que a racionalidade dele é muito mais desenvolvida. E eu não compreendendo os planos de Deus, eu não compreendendo essa contradição entre o livre-arbítrio e a predestinação ou a onisciência de Deus, já prova que Deus é um ser supremo. Eu não compreendendo Deus, já prova que Ele é perfeito. Porque se eu compreendesse os planos de Deus, Deus reduziria o intelecto humano. Deus seria pequeno. E a pequenez não seria uma característica humana. Divina. E se a característica divina fosse pequena, é claro que seria uma contradição, logo Deus não existiria. Mas por que eu sei que Ele existe? Porque tudo que existe foi movido por um ser necessário. E o ser necessário por si só é Deus. Então, eu sei que Deus existe, mas não consigo explicar as características, os atributos dele, porque ele está além, ele supera a racionalidade humana. E aí entra a fé. É você acreditar naquilo que você não consegue compreender. A razão me leva até Deus, mas até ali é a razão. Depois é fé. O que é fé? É acreditar sem compreender. Então, é maravilhosa a explicação de Maimônides nesse sentido. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam, curtam o nosso canal, compartilhe as nossas ideias, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça,
Esse é o canal de História e Educação, feito por você, para você e para mais ninguém. Um forte abraço e até o próximo vídeo.